Olá, nosso terceiro tema de introdução ao estudo do direito 2 é decisão judicial e responsabilidade do juiz. Nós já falamos sobre a aplicação e subsunção do direito. E, mais uma vez, eu reitero a ideia de que a aplicação do direito não é um processo automático. Maximiliano, que tem uma visão mais tradicional, já nos alertava que o processo de subsunção requer algumas etapas, desde analisar o fato, as circunstâncias do fato, ou seja, a questão de fato, a quaestio facti, se analisar também a questão de direito, conteúdo e o alcance da norma, a questão de direito, para se saber qual vai ser o texto normativo, para não dizer de eros grau, ou a norma jurídica que vai se aplicar àquele caso concreto. Então, nesse caso, o que nós vamos ter é um processo de escolha. A decisão não deixa de ser uma escolha. E há uma tendência de, muitas vezes, nós chegarmos à conclusão para depois buscarmos as justificativas dessa conclusão. Isso não é colocar o carro na frente dos bois, não é nada de anormal. Eu que faço audiências, durante a audiência eu vou ouvindo as partes, ouço as testemunhas, e naquele momento, de alguma forma, eu vou formando o meu convencimento. É como se eu fosse chegando já a algumas determinadas conclusões. Mas como eu não faço o julgamento na hora, a não ser que seja um caso muito simples, que dê a sentença na hora da audiência, então eu deixo para depois, já tendo formado previamente uma certa conclusão, deixo para depois explicar, justificar como é que eu cheguei àquela conclusão. Não é nada muito diferente de um cientista, alguém que está pesquisando um determinado problema e num belo dia vem aquele estalo, aquela inspiração, eureka, descobri que eu estava há tanto tempo procurando. E depois que ele descobre, ele vai procurar explicar para os outros como é que ele fez aquela descoberta. E não é um processo tão simples assim. Ele às vezes pode até descobrir com uma certa intuição e depois ele vai justificar como é que chegou àquela conclusão. Nesse processo, existe o problema também detectado por Maximiliano de conceitos normativos que são indeterminados. Alguns são vagos, então há conceitos que são vagos, em que não é possível previamente determinar sua extensão, como esse conceito que nós colocamos aqui. O que é um ruído excessivo? O que é um perigo eminente? O que é castigar imoderadamente um filho? Então, eu não tenho como, previamente, só no texto normativo, já delimitar a sua extensão. E há alguns conceitos que são ambíguos. O próprio sentido do texto, o próprio sentido da palavra, não pode ser delimitado a priori. Quando eu digo o que é ofensa à dignidade e ao decoro, só em determinados casos é que eu vou delimitar, entender que se aquele fato foi realmente ofensa à dignidade e ao decoro. E a gente sabe que algumas vezes, dependendo da valoração que se faz, se pode chegar a exageros. Já tivemos casos de uma certa infelicidade do julgador, do juiz, que proibiu de um reclamante fazer uma audiência porque ele estava de sandália japonesa. Talvez por entender que aquele fato de estar de sandália estava ofendendo talvez o decoro lá na hora da audiência. E certamente foi uma avaliação que não foi das melhores. Houve até um caso que depois esse próprio juiz tentou se desculpar, dizendo que a avaliação dele talvez não foi das melhores. Mas a gente vai ver que em determinadas situações, essa delimitação do sentido só vai se dar no momento da aplicação do direito. Existe um certo controle na subjetividade da aplicação do direito. Eu já falei anteriormente que não há como eliminar totalmente essa subjetividade, mas existem alguns parâmetros
para tentar controlar o processo decisório. Entre eles, a proibição de nós decidirmos contra a lei. E não é necessariamente só contra a letra da lei, mas contra a finalidade da lei. E aí entra a questão do telos, ou seja, a finalidade. Nós, sempre que aplicarmos o ordenamento jurídico, devemos levar em consideração para que aquele texto foi criado. O que não deixa de ter uma certa discricionariedade do juiz. Essa discricionariedade, porém, não vai ser uma arbitrariedade, não vai ser uma coisa aleatória. O juiz não vai dizer, eu vou corrigir o sentido da lei apenas porque eu penso diferente, apenas porque acho que aquela lei não é boa, que aquela lei é má e vou deixar de aplicá-la. Pode haver casos absurdos, e alguém diz, não gosto dessa lei, essa lei não me agrada, agora eu vou deixar de aplicá-la. Não é esse tipo de discricionariedade, porque até estaria se dando um poder exagerado aos juízes. Achar que quem cria todo o direito é o juiz, que o direito vem apenas da cabeça do juiz. E para lembrar essa ideia de que o direito pode, em alguns casos, vir somente da cabeça do juiz, e isso está muito ligado a uma corrente de pensamento chamada de realismo jurídico, principalmente o realismo jurídico lá dos Estados Unidos, eu peço licença para nós assistirmos juntos a um pequeno vídeo, de um desenho animado, e que trata dessa questão justamente do realismo jurídico norte-americano, mas tem muito a ver com o que nós estamos estudando aqui. Eu vou ficar quietinho aqui assistindo com vocês. Es ist zum Verrücktwerden, wenn die Welt nur wüsste, wie viel Mühe ich mir gegeben habe, damit sie ihre Bestimmung erreicht. Dann würde mich die Menschheit sicher als ihren rechtmäßigen Herrscher anerkennen. Stattdessen bin ich gezwungen, eine Reihe von Komplotten und Kriegslisten auszuarbeiten, die im besten Fall unwürdig und im schlimmsten schmerzhaft sind. Statt dass sie mich mit offenen Armen annehmen und anhimmeln, bin ich gezwungen, die Massen mit List und Tücke zu unterwerfen. Ja, sie glauben einfach nicht, dass ich, eine Labormaus, das niedrigste und verschmähteste aller Erdenwesen, eines Tages die Welt beherrschen werde. Vielleicht das zweitniedrigste. Pinky, ist dir eigentlich klar, dass der einfachste Weg zur absoluten Weltherrschaft die ganze Zeit direkt vor meiner Nase steht? Ein Bunsenbrenner? Nein, Pinky, ich muss... Pinky, woher weißt du, was das ist? Na ja, ich bin ja nicht blöd, Brain. Jedermann weiß, dass man da einfach seine alten, dreckigen Bunsen reinsteckt und er verbrennt den ganzen Kram zu einem kleinen Haufen Asche, alle fallen hin. So. Okay. Entschuldige die Frage. Pinky, lass mich meine Mission der Welt gegenüber mal so formulieren, dass sogar du es verstehen kannst. Attila und Genghis Khan, Saddam Hussein und ich, der Brain, wir teilen eine starke Neigung. Weltherrschaft ist unsere Überzeugung. Eure Thronbesteigung wird begrüßt mit Volksverbeugung. Das ist ein Geschenk für den, der sonst schon alles hat. Kleiner Militärputsch. Und das Parlament ist futsch. Wie wär's mit nem Staatsstreich? Da wird sogar die Junta bleich. Grenzen sind doch fürchterlich. Als Weltenherrscher wünschte ich, die ganze Welt gehöre mir. Oh ja, du bist der größte Herr. Ich reiße alle Mauern nieder, Völker singen Freudenlieder. Volker, wer ist das nun wieder? Widersprich mir nicht, ich lese mir fremde Sprachen an. Jedes Volk vertraut dir dann. Die Leute halten fest zu mir. Und wer nicht will, den kaufst du dir. Meine Strategie ist klar, mein Ehrgeiz hat es mir befohlen, aus dem ärmsten Land sogar noch irgendwas herauszuholen. Krabbenfleisch und Elfenbein, Voodoo-Kult auf Krankenschein und zur Sicherung der Macht ein Dienst, der alles überwacht. Brain auf den Thron. Welche Kettenreaktion? Endlich zwingt die Maus die Menschheit in die Knie. Also, kannst du rechnen, kannst du ein gerissener Diktator sein. Und das geht so, ein großes X steht für dein Land. Das geht ganz fix, haha. Das multipliziert man dann mit Y, wenn man es kann. Und gibt es einen Aufstand, sagt man, seht euch doch mal an. Biete deinem Volk die Stirn. Sagt die Maus mit großem Hirn. Alle fallen auf die Knie. Gibst du ihnen Kaugummi? Kann schon sein, dass mancher stöhnt. Bis er sich daran gewöhnt. Es wird wahr, ich werde zahm und das wird einfach wunderbar. Tja, ich finde, das ist doch ganz gut gelaufen. Du nicht auch, Brain? Jetzt ist es perfekt.
dominar o mundo sendo juiz, né? Criando a lei que nasce da cabeça do juiz, né? Tirando os exageros e até essa forma bem humorada de apresentação do desenho animado, não deixa de ter um quê de verdade essa ideia de que boa parte do direito é criado pelos juízes. Há quem defenda a ideia que o juiz não cria a norma jurídica, mas ele cria assim, não vai criar do nada, afinal de contas ninguém cria do nada, e nem deve criar de forma aleatória. Mas há muito tempo que a gente não tem mais essa ideia de que juiz é boca da lei, como diz os franceses, la bouche de la loi. Isso era até uma concepção que se tinha muito depois da Revolução Francesa e que veio muito da ideia da burguesia. A burguesia, antes da Revolução Francesa, incitava os juízes para serem livres, serem independentes. E nos nossos códigos de ética sempre vai se colocar a independência do juiz como sendo o grande valor. Mas era a ideia da burguesia de os juízes lutarem contra o rei para derrubarem o rei e a burguesia subir ao poder. Mas depois que a burguesia sobe ao poder, muda a concepção. Então o juiz não é para ser mais independente, ele vai ser a boca da lei, e essa lei muitas vezes é feita, é elaborada por encomenda da burguesia. Mas aí, qual o papel do juiz na construção das normas jurídicas? E aí a gente vai ter a chamada Lei de Introdução às Normas de Direito no Brasil, e que antes se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. Mas eu sempre dizia que, primeiro, essa lei nunca foi lei, no sentido técnico da palavra, porque era um decreto-lei. Veja, da época de Getúlio Vargas. Né? A gente sabe que decreto-lei não é algo que pode ser feito hoje no sistema democrático, no regime democrático. Era feito quando o Congresso estava fechado. Hoje nós temos, por exemplo, a medida provisória que não é nada a ver com decreto-lei. Mas o decreto-lei era uma norma que era feita sem passar pelos representantes do povo, do legislativo, e que tem a mesma força de lei. E nós temos ainda alguns textos que vieram da época desses regimes de exceção que continuam vigorando com a mesma força de lei. A nossa CLT é um decreto-lei. O nosso Código Penal é um decreto-lei. E nós temos também aqui essa, antes chamavam Lei de Introdução ao Código Civil. E eu dizia que não era de introdução, porque o Código Civil que vigorava nessa época aqui era o Código Civil de 1916. Então a lei já tinha surgido bem depois do Código Civil anterior. E o próprio texto não era de introduzir o Código Civil, traz leis, normas sobre a aplicação do direito. Tanto é que fizeram em 2010, e o Brasil é muito criativo nesse sentido, foi feita uma lei só para batizar essa lei com outro nome. Quer dizer, a partir de agora, você vai se chamar de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas aí veja, nessa Lei de Introdução às Normas do Direito do Brasil, a redação diz, quando a lei for omissa, e seria melhor até a gente dizer, quando a lei tiver lacunas, o juiz vai decidir o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais do direito. E aí é uma forma de preenchimento de lacuna da lei. Mas veja que dá uma importância bastante à lei. Primeiro, você tem que ver se existe uma lei para o caso concreto. Se não houver, você vai decidir de forma analógica, ou usando costumes, que no nosso caso do Brasil, pouco utilizamos costumes jurídicos, e os chamados princípios gerais de direito. Mas se colocava muito a questão da percepção de a lei ainda ser a nossa principal fonte. Isso lá na lacuna da legislação. E, ao mesmo tempo, um princípio básico de hermenêutica jurídica, que vai dizer, na hora de aplicar a lei, o juiz deve levar em conta a finalidade social. E aí veja a ideia da teleologia, o telos, a finalidade. Se eu tenho, no direito do trabalho, foi feito para proteger os trabalhadores, o hipossuficiente, pelo menos essa deve ser a intenção primeira do direito do trabalho. Ele foi criado historicamente para isso. Então, se eu tiver dúvida na hora da sua interpretação, eu vou aplicar de forma mais favorável ao trabalhador. Direito do consumidor. Se eu tiver dúvida, aplico, interpreto de forma mais favorável ao consumidor. Estatuto da criança e do adolescente, a mesma coisa. Então, ao fazer isso, eu não estou fazendo nada de arbitrário. Eu estou dando
concretude a esse princípio finalístico, teleológico. E aí vai dizer as exigências do bem comum. E aí, veja, a gente cai talvez naquela ideia de um conceito muito amplo, né? Muito indeterminado. Afinal de contas, o que é o bem comum? Existe um bem que seja de todos? Né? Eu sempre me pergunto, quando eu falo do bem comum, me lembro de Machado de Assis, será que o bem comum vai ser ao vencedor as batatas? Ou eu tenho que distribuir batatas para todo mundo? E aí a gente tem o Código de Processo Civil, que é de 2015, aproveitou daquela redação e ampliou um pouco esse conceito, quando vai dizer, olha, não apenas aplicar a lei, aqui vai dizer a aplicação da lei, o artigo 5º, da Lei de Introdução às Normas de Direito do Brasil. O CPC vai dizer, ao aplicar o ordenamento jurídico, que vai dizer, você não aplica apenas uma lei separadamente. Quando você aplica a lei, aplica de forma sistemática. Eu aplico a CLT à luz da Constituição, à luz de outros textos legais. E aí eu vou atender às finalidades sociais, praticamente repetir o que estava lá no outro texto, e às exigências do bem comum, aquele conceito bastante indeterminado. E aí se coloca outras coisas, né, também bastante determinadas, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, algo que vai só ser feito em cada caso. Quando é que houve ferimento ou não à dignidade da pessoa humana? O que é que vai se entender por dignidade da pessoa humana? E, ao mesmo tempo, observando a proporcionalidade e a razoabilidade, e aí se discute-se a diferença entre essas duas coisas, a legalidade, a publicidade e a eficiência, que são princípios que estão lá na Constituição, lá os princípios da administração pública também, legalidade, publicidade e eficiência. Mas percebam que esse texto legal também está cheio de conceitos indeterminados. Em cada caso, o juiz vai ter uma certa discricionariedade. Agora, ele vai ter, de certa forma, uma luz, um parâmetro. Na hora de aplicar o direito, deve levar em conta esse texto do Código de Processo Civil. E aí vai se dizer, o juiz não pode deixar de decidir quando diz que não existe, por exemplo, uma lei para o caso concreto. Não, ele não vai deixar de decidir. Se não há lei para o caso concreto, ele vai utilizar analogia, costumes, princípios gerais do direito, não precisa ser naquela ordem, porque nós somos proibidos, nós não podemos deixar de decidir. O tempo todo nós temos que decidir. Se não há o texto da lei, a gente procura jurisprudência, procura princípios gerais de direito, porque há a proibição daquele chamado non liquet, uma expressão latina que quer dizer não líquido. Se dizia que havia um determinado período que o juiz dizia, não vou decidir, porque os textos não há essa liquidez, e pronunciavam non liquid. Hoje nós não podemos fazer isso. E aí o texto ainda vai dizer que o juiz só decide por equidade nos casos previstos na lei. Mas a ideia da primazia da lei. Embora eu falei anteriormente que a ideia de equidade, e falei isso em aulas anteriores, quando trabalhamos direito, justiça e equidade, especificamente em introdução do direito 1, eu disse que a equidade é a aplicação, é a justiça no caso concreto. Mas aí é uma visão mais restrita de dizer quando o juiz vai, de certa forma, deixar um pouco de lado a rigidez do texto da lei para fazer uma avaliação muito de acordo com o seu senso de justiça, somente em casos expressamente previstos na lei. Para que haja o controle desse processo, a Constituição traz um dispositivo, no artigo 92, e veja a importância que se dá, é um dispositivo constitucional, é um direito que o cidadão tem, de que os órgãos do Poder Judiciário, primeiro, os atos têm que ser públicos, então as audiências são públicas, por exemplo, e todas as decisões têm que ser fundamentadas. O juiz tem uma certa liberdade na hora de decidir, mas ele tem que dizer como chegou à sua conclusão, sob pena de nulidade. Então veja como é grave, né? Então a sentença que não é fundamentada é considerada nula, não é apenas revogável, não é apenas viável ou tem a possibilidade de ser reformada pelo tribunal. Não é isso. Suscetível de reforma, ela é nula se não tiver a sua fundamentação. Já o Código de Processo Civil,
e aí eu não vou me deter em detalhes com relação a esse artigo, que certamente vai ser estudado detalhadamente quando estiver estudando direito processual civil, mas veio dizendo o que se considera ou não uma sentença fundamentada. Eu apenas destaco aqui algumas expressões. Veja, não é considerada fundamentada uma decisão, e portanto essa decisão pode ser considerada nula, quando faz só a reprodução de um texto legal ou somente a paráfrase do ato normativo. Então, decidir não é aquele processo automático, dizer, vou aplicar o artigo tal, parágrafo qual, inciso tal, e decidir. Não basta indicar. E nem sequer fazer a paráfrase, dizer com outras palavras. Também não se pode usar conceitos jurídicos indeterminados. Eu vou decidir com base na dignidade da pessoa humana. Mas eu tenho que dizer, naquele caso concreto, o que eu entendo porque aquele caso é o ferimento ou não da dignidade da pessoa humana. E aí vai dizer que a gente também deve se utilizar da jurisprudência dos tribunais, especialmente das súmulas de jurisprudência, agora dizendo o porquê está utilizando dessas súmulas de jurisprudência. Não é somente citar a súmula dos tribunais. E aí a gente teve uma importância muito grande dada à jurisprudência no nosso sistema. Então, por um lado, a gente nem pode deixar de usar as súmulas, mas, por outro lado, tem que justificar por que está utilizando esses precedentes, por que está utilizando essa jurisprudência. Claro que precedente é uma coisa, súmula é outra diferente. A súmula já é quase um resultado do processo final de determinados precedentes. Se você for, por exemplo, ao site do TST, lá você vai ter as súmulas, mais de 400, e deixaram de ser feitas depois de 2017 com a reforma trabalhista, que quase que inviabilizou a edição de súmulas. Mas se você vai acessar o TST, tem a súmula, mas quando você clica na súmula aparece quais são os precedentes que levaram à edição daquela súmula. E aí você pode deixar também de utilizar aquela súmula quando disser que ela já está ultrapassada, aquilo que na doutrina do anglo-saxão se chama overruling, já está ultrapassado, ou dizer que o seu caso é diferente daquele precedente, é distinto, o distinguishing. Então você vai fazer, né, essa ponderação em cada caso. Uma das coisas muito importantes na hora de fazer a decisão é a análise da prova jurídica. Analisar a prova dos autos. A gente não pode decidir fora do que está provado nos autos. Você pode até ter o direito, que alguns costumam dizer até no senso comum, um direito bom, o bom direito. Todo direito devia ser bom, né? Mas às vezes você não tem prova boa, prova bastante suficiente para provar aquele seu direito. Então, o juiz tem que analisar a prova. Agora, essa prova leva tanto em conta o aspecto técnico, jurídico, mas o aspecto ético. A prova tem que ser produzida também dentro de regras justas, dentro do contraditório. O processo não pode ser uma cilada. Aquelas provas obtidas por meios ilícitos, em geral, não vão ser aceitas. Então, a ideia de prova leva a esses dois aspectos, o técnico e o ético. E a gente vai ter, na questão da avaliação da prova, o juiz vai se convencer de que a parte conseguiu comprovar, justificar as suas alegações. É claro que aí vai ser um processo mais de imputação do que um processo de causalidade. É uma valoração. O juiz é que vai entender que foi provado ou não aquele argumento. Mas é claro que essa valoração, essa imputação, vai exigir um mínimo de causalidade. É impossível você comprovar coisas que no mundo fático não poderiam jamais acontecer. Eu já tive casos de alguém que alegava que trabalhou quase um ano, trabalhando de 4 da manhã até a meia-noite, e tendo que se deslocar para a sua residência e ainda voltar. Eu disse, olha, isso é inverossímil. Tem que ter um mínimo de realidade fática para que se considere que haja uma prova. Tanto é que o Código de Processo Civil vai falar sobre a questão da confissão como uma das provas, e vai dizer que aquela chamada confissão ficta
não vai produzir os efeitos de se considerar provado o que foi alegado na inicial, se essas alegações não forem verossímeis, não tiverem aparência de verdade. A verdade, além de ser verdadeira, ela tem que se parecer verdadeira. Então, nós trabalhamos muito em direito com a verossimilhança, com a aparência de verdade. A prova também, ela está ligada à questão do livre convencimento do juiz. No Código de Processo Civil anterior, de 73, havia essa expressão. No artigo 131 do texto anterior, dizia que o juiz deveria apreciar livremente a prova. Essa expressão foi retirada. Até alguns juristas dizem que tiveram uma contribuição grande para dizer, olha, tiramos a expressão livre convencimento do texto do Código de Processo Civil. O juiz agora não tem essa liberdade toda para decidir. A bem da verdade, eles têm liberdade, nós temos liberdade sim. Agora, a tentativa foi dizer que o juiz não tivesse essa liberdade tão grande a ponto de querer criar um direito que fosse sair somente da sua cabeça. Então, no Código de Processo Civil atual, o de 2015, primeiro a gente tem a ideia de prova como todos os meios legais ou moralmente idôneos, a questão ética da prova, de provar a verdade dos fatos. E eu sempre digo, a verdade verdadeira, absoluta, a verdade real, em grande parte das vezes ela é inatingível. Não somente por uma questão de falta de sinceridade. A pessoa pode ser sincera, mas não lembrar, por exemplo, no caso trabalhista, lembrar que trabalhou 5 anos, lembrar exatamente qual foi o horário que ela saiu e que entrou do trabalho todos os dias. É impossível de se resgatar essa questão da prova com base na memória da própria pessoa que viveu esse fato. Nós temos uma certa aproximação da verdade. Mas aquela verdade formal, a verdade dos autos, deve tentar se aproximar ao máximo dessa verdade real. E tem que ser verossímil, tem que ser coerente. E o juiz vai ter uma certa liberdade para apreciar a prova. Não há uma tabela para dizer testemunha vale mais do que documento, ou vale mais do que perícia. Até a prova pericial, o juiz não está, como a gente costuma dizer, adstrito a essa prova pericial. A gente pode julgar contra uma perícia, contanto que tenha bons argumentos ou outros elementos de prova que consiga formar o convencimento contra o resultado de uma perícia, que é uma prova técnica. Por isso que o autor Marinoni vai dizer que a prova não deixa de ser um meio retórico, porque é um meio de convencimento. Há suas regras, vai dizer aquele meio retórico regulado por lei e com determinados parâmetros, mas que as partes tentam convencer o Estado, o juiz, da validade das suas proposições. Então, está dentro de um discurso de convencimento. Daí, a prova não deixa de ter também o seu aspecto retórico. E na construção das suas decisões, fazendo a avaliação das provas, nós utilizamos, como já falamos anteriormente, de determinados programas, de programações para decisão, de pautas para nós decidirmos. Institucionalizamos o procedimento, assumimos determinados papéis. Se eu assumo o papel de juiz, alguém assume o papel de advogado, de partes, de auxiliar da justiça, e procuramos resolver juridicamente aquele conflito. E se exige uma determinada linguagem técnica, até como forma de se institucionalizar, de formalizar esse conflito e tentar decidi-lo de acordo com o direito. E Té Sampaio Ferraz, ele fala sobre a responsabilidade do decididor, ele usa a expressão decididor e não apenas juiz, em 2 tipos básicos de programação. Ele diz que há aquela programação chamada condicional e a programação finalística. Na condicional, nós levamos mais em consideração os meios, até as formalidades, os ritos, e não pensamos tanto nas consequências, nos apegamos muito aos meios. E na finalística, nós pensamos mais nas consequências, embora deixemos de lado um pouco os meios. Eu penso que a gente deve tentar equilibrar as duas coisas. Eu não posso me apegar somente às formalidades,
mas sei que em determinados casos as formalidades são importantes. Veja um caso até recente, quando se anulou determinadas decisões por uma questão de uma formalidade que não era mera formalidade, com relação ao tempo da apresentação das razões finais. Quem apresenta primeiro as razões finais no caso de um processo que existe delação premiada? E por que não foi observado essa questão do rito? E foi uma interpretação que foi dada já no Supremo Tribunal Federal. Mas entendendo que precisava se observar o rito e aquela parte que foi objeto da delação deveria ser a última a falar do processo, e daí anulou todo o processo. Então, a questão formal, muitas vezes, não é somente uma questão burocrática, também tem a ver com a questão de se fazer justiça de acordo com o devido processo legal. Porque a gente também não pode passar por cima dessas formalidades somente levando em conta a finalidade. E aí eu tentar fazer o processo do meu jeito, e aí dizer, não, os fins justificam os meios. E aí o juiz vai ser arbitrário. Vai passar por cima de determinadas questões que são importantes para a questão da cidadania, e pode até incidir no lawfare, ou seja, utilizar do direito para perseguição, ou utilizar de abuso de autoridade. Então é importante que a gente respeite também essa questão do condicional. Mas não pode também se apegar exageradamente a essa condicional, deve pensar nas consequências da nossa decisão. Saber que aquela nossa decisão vai gerar algum efeito. E daí, Tércio Sampaio chama a atenção para a responsabilidade do decididor, levando em conta essas duas formas de programação. Na programação condicional, nós devemos nos pautar pelo uso correto dos meios, dando relevância a essas das práticas burocráticas e talvez vendo a burocracia até no sentido positivo, se é possível hoje a gente atribuir sentido positivo à palavra burocracia, que talvez até quando ela foi criada foi no sentido mais de tentar organizar um procedimento, e depois virou sinônimo quase de um entulho, de coisas que mais atrapalham do que ajudam na justiça, quase aquele processo kafkiano, Então não é nesse sentido, mas no sentido da gente preservar também a questão das formalidades, dos ritos. Direito também é rito. E a programação finalística, quando nós pensamos, nós responsabilizamos mais com relação às consequências. Não adianta apenas uma bonita sentença, com uma linguagem técnica muito bonita, se ela não vai surtir efeito. Você não tem como executá-la, você não tem um de fazer com que aquele procedimento se transforme em experiência de vida. Miguel Reale já dizia que o direito que não se transformar em momento de vida é mera aparência de direito. Então é importante a gente pensar nessas questões todas, e nós, como juízes, devemos pensar nisso, nessa nossa responsabilidade, e não apenas pensar como o Pink e o cérebro, que por sermos juízes, nós somos semideuses e vamos dominar o mundo. Então, pensar na nossa responsabilidade e saber que esse trabalho é um trabalho conjunto. A decisão que o juiz dá já é fruto do trabalho de várias e várias pessoas. Já começa, no caso do processo, com a petição inicial feita por um advogado, com base numa narrativa que foi dada por um cliente. Ele foi construindo aquela narrativa, foi construindo todo aquele procedimento, aquele processo, até chegar ao final na nossa decisão judicial. Então, tudo isso nos faz pensar sobre a responsabilidade do juiz, a responsabilidade do decididor. E com isso nós terminamos a nossa terceira aula, o nosso terceiro tema de introdução ao estudo do Direito 2. Abraços a todos e muito obrigado.